Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV DD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós e Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para a nossa conversa dessa quinta-feira é uma nova economia. E a gente vai conversar com Tiziana Rolim, que é administradora de formação, empreendedora social, diretora de Gente e Impacto Social da Serrolim e CEO da Somos Um. Faço minha saudação e agradeço imensamente você disponibilizar seu tempo, vir aqui conversar com a gente na Casa de Vovó Dedé, e eu queria começar essa conversa falando sobre, me chamou a atenção aqui, o diretora de Gente, tão prosaico e tão direto, objetivo, e tem um lirismo aí, diretora de Gente. Por que você é diretora de Gente, Tiziana? Tudo bom, Hamilton? Boa noite. Obrigada pelo convite. Nós que agradecendo ao Wagner também por estar aqui nessa casa incrível, maravilhosa, onde nós também gravamos o Conexões de Impacto, nesse mesmo estúdio, então estou feliz de voltar aqui. Que bom. Então, indo diretamente para a pergunta, existe uma discussão muito, assim, que eu digo, importante, sobre a coisa do RH, do recursos humanos. Quem disse que assim, podemos tratar como recurso as pessoas, né? É muito dúbio isso, porque a gente usa o mesmo nome para recurso financeiro e o mesmo nome para recurso de pessoas, e isso começou-se uma discussão, começou a me incomodar também. E aí a gente quis fazer essa disrupção dentro da empresa, né? Tirar o setor de RH, de recursos humanos. Algumas pessoas até seguiram com o RH, mas colocaram realização humana, que é legal também. Que é um departamento que ajuda aos colaboradores a se realizar. Tirou a frieza do recurso. Do recurso, né? Mas eu normalmente sou um pouco mais disruptiva em relação a isso. Então, quando eu assumi essa diretoria, eu quis fazer uma coisa diferente mesmo e cuidar de pessoas. Eu sempre disse assim, eu gosto muito de gente. E aí a gente estava olhando e dizendo assim, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai cuidar de gente, cuidar das pessoas. E vamos gerar impacto. Então, isso me leva a concluir que não é um conceito lido em algum canto. Você quis dar esse direcionamento não foi eu que criei isso, não foi eu que criei isso. Eu li em alguns livros. A Adriana da Flow já tinha me trazido esse conceito. A Bia Gugel, numa palestra, também me trouxe essa coisa. Tícia, eu acho que vocês deviam. E aí a gente foi construindo diretoria de Gente e Impacto Social. Não foi eu que criei, não, esse nome. Outras empresas também já usam. Isso tem efeito simbólico ou você percebe efeito prático, assim? É apenas acho que os dois. Os dois? Você percebe resultado na ponta pelo fato Percebo. As pessoas compreendem, mas, poxa, gente, sou eu, sabe? Tá cuidando de mim, é um olhar mais, as pessoas chegaram mais junto. Nos procuraram mais no setor, né, do que antes. Isso faz quanto tempo? Com esse nome? Foi em março do ano passado. Foi uma semana antes da pandemia. Uma semana antes da pandemia. Então é difícil falar sobre repercussão, porque aí tem uma contradição. Quando você aproxima com a palavra, a história distancia com a pandemia. E aí, como é que fica essa... Não, mas aí eu acho também que, assim, eu estou falando que as pessoas chegaram mais junto, mas também não dá para eu medir 100%, porque durante a pandemia precisaram também mais, né? Então, a gente também pode ter sido por conta da pandemia. Mas agora que a gente já organiza, assim, pelo menos na empresa todo mundo já voltou, né? A gente está voltando ao normal. Não que a pandemia acabou, não acho que a pandemia acabou, acho que a gente tem que continuar muito atento. Mas eu sinto que tem uma interação maior. Eles se sentem mais contemplados. Embora não seja muito o escopo da nossa conversa, mas por curiosidade, você falou que as pessoas começaram a voltar. Como é que essas gentes voltaram? Assim, você percebe muita gente que trabalha com você voltou bem, voltou estranho? Como é que... Não, acho que a gente está passando por uma pandemia mental agora. Então, assim, já existia...
Eu considero assim que os problemas sociais e ambientais que a gente tem e que algumas pessoas escolhiam não olhar, elas não têm essa escolha durante a pandemia. Porque foi na cara. Do mesmo jeito a pandemia mental, acho que a gente já vinha num movimento assim bem desafiador em relação à nossa saúde mental, nossa espiritualidade, nossa conexão com a gente mesmo. Então existe uma desconexão aí. E aí agora vem assim, não dá mais para esconder. Inclusive, assim, eu percebi que a gente tinha pouco apoio nesse ponto. E agora a gente está... A gente Brasil, a gente humanidade. Eu falo por mim, a gente empresa, né? Acho que todo mundo, mas eu só posso me responsabilizar, não posso responsabilizar os outros. Mas assim, eu digo, a gente empresa tinha muitos projetos sociais, mas assim, muito voltado para a reforma da casa, para plantar árvore, para a coisa da saúde mental, a gente não estava muito atento também, sabe? E aí a gente agora está incluindo para os nossos colaboradores poderem usar a New Way, que é um aplicativo que apoia nessa coisa do exercício, da saúde, de você olhar para isso e você pode fazer de qualquer lugar. Então, é trazer essa coisa da saúde para dentro, para dar oportunidade para os nossos colaboradores terem isso. E também estamos olhando, fechamos agora uma parceria com uma clínica que vai fazer terapia com alguns colaboradores que chegam para a gente, que a gente tem uns critérios que a gente vai direcionar para dar esse apoio. A gente também começa a fazer grupos, né? Principalmente nas obras. A gente teve a CIPAT agora e trouxe esse assunto para dentro da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, mas a gente não tocava muito nesse assunto, trouxe para dentro da CIPAT, né, para falar sobre isso. São quantos colaboradores? Hoje a gente está com 400 colaboradores na Serrolim Engenharia, né? Uhum. E o que é a Somos Um? Então, a Somos Um é uma organização de apoio a empreendedores sociais. A gente existe para fomentar o ecossistema de negócios de impacto no Ceará, aonde a gente acredita que a gente vai falar hoje de novas economias, né? Eu já vou entrar. A Somos Um existe para apoiar a criação dessa nova economia, para fazer acontecer, mostrar que é possível, sim, a gente ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente não precisa escolher entre os dois, e como a gente criar um sistema econômico que pode ser, sim, mais justo e equilibrado para todos. Quando você diz apoiar, é do ponto de vista da capacitação, da mentoria, da coisa prática de tudo isso, o que é o apoio? A gente tem algumas frentes de trabalho. Então, a gente tem o institucional, a consultoria e o educacional. O educacional, por exemplo, curso de empreendedorismo e gestão das emoções e líder de si mesmo para mulheres na periferia. Então, é a gente conseguir que essa mulher que está em casa, muitas vezes numa situação de vulnerabilidade ou de violência, ela conseguir sair desse lugar a partir de um curso que chama Florescer, é uma trilha, na verdade. Florescer, a gente começou no Bom Jardim, mas agora a gente abriu para outros bairros da cidade. Essa é uma área de educação, mas a gente tem também a parte da aceleração. Então a gente fez um hackathon social, por exemplo, na verdade já fizemos 2, e aí os ganhadores a gente faz uma trilha, que a gente chama de trilha impactar, que é uma aceleração desse negócio, que é da ideia ao faturamento, que dura entre 6 e 8 meses, com essa equipe. A gente aportou um capital semente no Venture Capital, é um valor que a gente usa a filantropia para incentivar negócios de impacto que resolvam problemas sociais da comunidade. Essa é uma outra área. E a gente também tem a área de consultoria, que é para empresas que já existem e que querem gerar impacto dentro do seu modelo de negócio. Então, nós estamos falando de fazer nascer negócios olhando para a sociedade com responsabilidade, com sustentabilidade. E aí, quando fala sustentabilidade, é muito mais do que o verde. Ser sustentável é saber caminhar de forma sustentável enquanto durar a caminhada. Sim. Sem estar destruindo a estrada, né? É porque assim, hoje, quando a gente fala de nova economia, a gente fala de um novo setor econômico. A gente tem o primeiro, e o segundo e o terceiro setor hoje, né? Governos,
Setor público, o privado e o terceiro setor, ONGs, organizações sociais, OSCs e tal. Fundações, né, associações. E aí, o que a gente está propondo é um setor 2,5. Sim, certo. Que é usar a lógica do segundo setor de ter lucro, de ser sustentável financeiramente e usar o propósito do terceiro setor, que é resolver problema social. Então, a gente se encontra no meio. Isso é uma questão, inclusive, educacional de se perguntar. Propósito é a palavra que diz tudo, né? Se o seu propósito de construção da sua empresa for disputar riqueza com o seu vizinho, dá para ser mais do que isso. E aí, Hamilton, essa desconexão que a gente falou aqui um pouquinho atrás, dos nossos desafios, né? Da nossa espiritualidade, saúde mental, eu acredito muito a isso, é uma desconexão do que eu vim fazer nesse mundo, porque o que a gente veio fazer foi entregar um serviço. Deus deu pra gente talentos, instrumentos, e a gente veio entregar um serviço. Se a gente não está entregando esse serviço de forma fluida, dá uma desconexão, um descompasso. Você se distancia da sua alma, desconecta disso, do que você veio fazer, e aí dá problema. E aí gera esse tanto de desconforto. Em que pese o fator de que o mundo, às vezes, você nem sabe, às vezes, por que essa desconexão. Você está infeliz, você produz algo, acumula um monte de bugiganga, acha que... mas não se sente produtivo e tal. Mas o mundo empurra isso, você para esse tipo de conceito. E aí, como é que vira esse transatlântico? Como é que mostra para as pessoas que tem um caminho interessante? Eu conheço muitas pessoas que começaram fazendo um pequeno trabalho social em uma comunidade, entregando cesta básica. Nossa, isso fez mais sentido do que a minha semana inteira de trabalho. Ah, ok, então preste atenção nisso. Começa a experimentar, fazer coisas diferentes. Então, você que está em casa e que está sentindo essa desconexão, começa a experimentar, fazer coisas diferentes do seu dia a dia. Coloca dúvidas na sua certeza. Será que o meu dia a dia tem que ser isso? Será que a minha vida tem que ser isso mesmo? Mas não está fazendo sentido para mim. A prova é que eu estou desconectada, que eu não estou feliz, eu estou com um pouco de depressão, né? E aí vai. Então, experimenta algo completamente diferente. Não acredite no que eu estou falando. Vá lá e experimente. Faz uma experiência e vê o que acontece. E aí a gente começa a sair desse lugar, a colocar dúvidas nas nossas certezas e experimentar algo novo. E aí você começa a sentir algo diferente. Então, tem milhões de pesquisas que dizem que pessoas que servem a outras produzem mais hormônio da felicidade, né? E encontram mais conexão na sua vida. E não precisa abrir mão de dinheiro, nem de ganho, nem de conforto. Não, eu não estou fazendo apologia à pobreza. Nós estamos falando de empreendedorismo, empreender, construir, mas olhando para a sociedade. Eu seria muito hipócrita se eu estivesse falando disso. Então, foi bom você dizer isso para a gente esclarecer. Então, assim, eu não tô fazendo apologia à pobreza, eu não estou dizendo que não deve ter, né, a sua busca de crescimento financeiro. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente pode ganhar dinheiro e mudar o mundo ao mesmo tempo. Eu estou dizendo que aquilo que a gente ouviu muito, vou morrer de trabalhar e aos 70 anos vou criar uma fundação e ajudar as crianças, não faz tanto sentido assim, porque você antes disso perdeu sua saúde, entrou em depressão, deixou um impacto negativo no mundo aí, terrível. Talvez não tenha cuidado nem das suas crianças em casa, né? Quanto mais... Porque você não olhou o impacto, não estava olhando atentamente o impacto que estava gerando com o seu negócio, você estava simplesmente olhando, dá lucro, não dá lucro, vamos decidir desse formato, e muitas vezes o dá lucro gera impacto ambiental e social, porque o dá lucro às vezes está explorando a cadeia e está gerando um impacto social negativo, às vezes você não está olhando para o seu resíduo com cuidado e você está gerando impacto negativo no ambiental, mas está lá dando lucro e essa é a sua decisão. Então, o nosso convite nessa nova economia é você colocar o impacto que está sendo gerado na mesma importância do lucro na tomada de decisão. Quando você vai fazer palestra para empresários e vai conversar, isso é facilmente absorvido do outro lado? Não, você percebe que não? De jeito nenhum. Hoje jamais, por conta do ESG, né? E aí tá vindo essa nova nomenclatura. Mas assim, eu tenho falado isso desde 2018. Eu fui chamada de comunista em alguns momentos.
E aí, eu até fiz uns stories ontem sobre isso, porque eu tô lendo um livro incrível, por favor, leiam. Liderar a partir do futuro que emerge. Maravilhoso, Otto Schenner. O cara que criou a teoria U. E aí, o que acontece? Eu falei sobre isso, porque assim, eu venho de família empresária, né? Então, teoricamente, eu venho da direita. E aí comecei a falar sobre essas coisas. Só pensa em dinheiro. Aí comecei a falar sobre essas coisas, aí vai lá, se virou comunista, agora é extrema esquerda, sabe? E eu, inclusive, fiz um desafio uma vez. Eu disse, eu desafio quem consegue me colocar dentro de uma caixa. Se você realmente olhar os meus atos, assim, o que eu faço, o que eu empreendo, as minhas atitudes, a minha tomada de decisão, você não vai conseguir me colocar dentro de uma caixa, eu lhe garanto isso. E a nova economia, ela vem mesclando esse olhar. E aí ontem eu estava lendo o livro e esse livro é um bálsamo para mim, porque ele foi escrito em 2012, 2013 foi lançado, quer dizer, escrito antes, obviamente, mas foi lançado em 2013. E eu tô vendo que o Otto já falava disso nesse tempo, que eu tô lendo e eu tô me identificando, e é o que eu venho construindo e falando, e esse é o primeiro livro que eu leio, assim, que fala dessa nova economia, sabe, assim, que a gente precisa olhar com coragem e dizer, o capitalismo, ele é muito bom em gerar riqueza, mas ele é péssimo em distribuir riqueza, e não dá só para gerar, e a gente precisa saber como distribuir. E como é que a gente vai fazer isso? Então, o que a gente tem que pegar de bom de uma coisa, olhar com coragem o que tem de ruim nele, e pegar de bom de outra coisa, olhar com coragem de mudar isso aí, né? E ter autorresponsabilidade e dizer, poxa, eu tô alimentando um sistema que não vai levar a gente para frente. Então, o que eu preciso fazer para isso? E aí olhar e dizer, não, eu vou precisar usar o instrumento que é negócio, que são empresas, porque eu não posso mais só botar a culpa no governo, sabe? Então não dá mais para a gente dizer assim, não, eu emprego, eu pago imposto, a culpa é do governo que não tá. Não dá mais. Não dá para. Yunus, que é a minha grande inspiração, um economista de Bangladesh, ele fala. Mohamed Yunus, ele fala. Quem disse que os problemas sociais são responsabilidade do terceiro setor e do primeiro? Quer dizer, só governos e organizações sociais é que resolvem problemas sociais, e o segundo setor está olhando para o lucro, sem olhar para o impacto, muitas vezes gerando impacto negativo e jogando a conta para eles. Será que é isso mesmo? Será que esse é o sistema econômico que a gente vai viver, ou será que a gente está se extinguindo enquanto espécie? O capital intelectual do século XXI não é capaz de criar algo um pouquinho mais sofisticado do que isso aí? Então, e aí eu fui para um evento da Singularity University e o professor, que eu esqueci o nome dele, falou lá na palestra para milhares de pessoas que o bilionário do século XXI não é mais o que tem R$1 bilhão na conta, é o que vai impactar 1 bilhão de vidas. Que é justamente trazendo esse olhar dessa nova economia, trazendo novos formatos, colocando dúvidas em todas as nossas certezas. E eu venho dizendo, desde 2018, que se a gente não fizer essa transição e olhar com coragem para o impacto que a gente está gerando, enquanto ser humano, enquanto empresa, enquanto empresário, enquanto negócio, enquanto humanidade, por consciência, a gente vai precisar fazer por sobrevivência. Não só dos negócios, mas da nossa espécie. E esse ano a ONU soltou um vídeo, eu não sei se você viu o vídeo que a ONU soltou, assiste, é muito legal. Um dinossauro enorme entra dentro da sala lá da ONU de conferência. E ele fala exatamente sobre a nossa extinção, né? Tipo, ele fala, há 70 mil anos a gente não achou que a gente ia ser extinto. Mas nós não tivemos escolha, e vocês têm escolha. Que escolhas vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo escolha rumo à extinção. O Brasil tem um talento de sobrepor tragédias, né? Ele pega várias tragédias e juntos sobrepõe umas às outras. E aí tem as crianças, tem a fome, tem, enfim, são muitas. Isso é histórico. E o terceiro setor, ele é interessante porque ele consegue, mesmo que em pequenos módulos ou com pequenos impactos, alguns maiores, dependendo das possibilidades de cada um, obviamente, mas consegue dar resultados ali na ponta, olhando muito próximo, numa gestão olho no olho, o que o Estado não consegue, essa gestão olho no olho. Mas o que me parece contraditório, é a visão do leigo, você tem todo o direito de me corrigir, é que o Estado parece que não enxerga e não reconhece, não ajuda o terceiro setor a fazer aquilo que ele não consegue.
parece que não é parceiro. Essa visão é deturpada ou você acha que Eu diria que faltam... não é que não... Eu diria que não é que não reconhece, eu diria que tem algumas iniciativas bem legais, mas eu acho que tem muito mais a fazer. Eu acho que ainda é pouco o que se faz. Então, por exemplo, semana passada, quarta-feira, o Roberto Cláudio me convidou para participar de uma live com ele, era eu e a Dora Andrade, da Eu Edisca. vi o cardzinho, sim. E a gente conversou muito sobre isso. E eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, Beto, com toda a coragem que eu sei que você tem, você foi prefeito até um dia desse, pegou pandemia. Se não fossem as organizações sociais chegando na ponta, como era que estaria essas pessoas nas comunidades durante a pandemia? Você, enquanto poder público, consegue chegar? Ele disse, como as organizações sociais? Não, é verdade. Então, isso é uma verdade. Certo. A organização social está lá no bairro, consegue chegar, conhece a família, bate na porta, fala, sabe se o menino está comendo, se não está, se está indo para a escola, se não está, se está trabalhando, se não está. Então, tem um poder de capilaridade muito maior, certo? E não é porque o governo é melhor ou pior, é porque é uma máquina enorme, não consegue mesmo. Tem que, assim, Hamilton, dentro da Somos Um, eu tenho uma lógica, sabe? E dentro da nova economia também a lógica é assim, ninguém vai resolver o problema só. Uhum. Se a gente já tiver consciência disso... Já é muita coisa. Já é muita coisa. Então, se o governo... Porque parte do lugar correto, né? Então, não, aí você vai e olha e diz assim, ok, estamos com um problema aqui. Qual é o papel da organização social? Qual é o papel da empresa? Qual é o papel da universidade? Qual é o papel do governo? Qual é o papel... Governo, falo federal, municipal, estadual. Sim, qualquer ente. Público, né? Qual é o papel da sociedade? E se a gente olhar para isso, a gente traz os talentos e os instrumentos de cada setor em prol de um problema. E o que um pode fazer é diferente do que o outro pode fazer. Então, o governo também pode olhar e dizer como a iniciativa privada pode me ajudar, como o terceiro setor pode me ajudar. E tem, por exemplo, lá no Bom Jardim, que é o bairro que eu mais atuo, o Padre Rino, que é nossa inspiração e apoio e tal, que me ensina muito, do movimento de saúde mental, ele tem uma parceria com a prefeitura através do CAPS. A gente estava falando de saúde mental, então ele atende milhares de pessoas através do CAPS, num imóvel que é do movimento, a prefeitura entra com recurso e mais alguns outros instrumentos, e ele entra com o capital humano de atender essas pessoas, ou seja, é uma parceria, público-organização social, né? Nesse caso não é nem público-privado, é público-organização social, que tem dado muito certo. E o pessoal do movimento conhece as famílias, sabe bem direitinho quem está lá, entendeu? Sabe dialogar, sabe a linguagem. Sabe a linguagem, nela. sabe como chegar, sabe o que precisa. Porque também tem um outro erro nesse ponto, que eu quero dizer que eu já cometi, que é uma ansiedade de querer ajudar muito, mas não conhecer a realidade. Então é você chegar num bairro que você está indo pela primeira vez e trazendo uma solução. Amor, desculpa, você não tem essa solução na mão. Sequer conhece o problema. Então você pode, no máximo, trazer os seus instrumentos, ofertar os seus instrumentos, chegar junto, olha, eu tenho isso, isso e isso. Qual é a melhor forma da gente usar? Vamos construir junto. E o hackathon que a gente fez foi exatamente isso. A gente juntou moradores do Bom Jardim com alunos da Unifor, que tinham capacitação técnica, gestão, né? Pessoas de pós-graduação e mestrado da Unifor, com moradores. Se eu disser para um aluno da Unifor, para ele criar um negócio de impacto social para resolver um problema do bairro, vai ser uma tragédia. Ele não conhece o problema. Ele não conhece, né? Ele não vai saber. Agora, e se eu disser para uma pessoa do bairro que conhece, cria um negócio, como é que ele não sabe por onde começar? Então a ideia foi juntar esses dois talentos. Qual é o mais importante? Os dois são, gente. E aí a gente fez um hackathon onde a gente escolheu, não foi a gente que escolheu, a gente fez uma pesquisa na comunidade com mais de 500 pessoas de perfil empreendedor e perfil socioeconômico. No final a gente colocou as 17 ODS. Para quem não sabe, a ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente tem até 2030 169 metas a atingir, todas no âmbito social e ambiental. E a gente colocou as 17, as pessoas escolheram as que eram mais importantes para o bairro, e as que ganharam foi saúde, educação e paz e justiça, né, que é segurança. E a gente disse para essas pessoas, por um final de semana, de sexta a domingo,
A gente disse, se misturem, não pode ter grupo só de morador ou só de aluno, escolham uma das ODS e criem um negócio para resolver um problema do bairro nessa ODS. E aí os vencedores ganharam e a gente deu o recurso inicial e a aceleração e estão aí gerando impacto no bairro. Estão na jornada ou já chegaram ao Não, produto? terminou o programa de aceleração, já estão impactando, já estão faturando. O Bom Viver, por exemplo, foi da ODS Saúde, eles trazendo a saúde para dentro da casa. As pessoas não têm saúde na sua moradia, porque... Bom Jardim, né? Bom Jardim. Bom Viver no Bom Jardim, esse programa. É um negócio, né, na verdade. Interessante é que o Bom Jardim é o bairro que tem um estigma, mas é o bairro que eu conheço que tem mais artistas nessa cidade. Gente, o Bom Jardim... É impressionante a quantidade de gente... Eu fiquei com vergonha do que aconteceu comigo quando eu cheguei lá. Porque a gente vê, porque é muita violência, porque não sei o quê, né? Quando eu cheguei lá, gente... É muita criatividade, é muita força, é muito capital social ali. É muito lindo. Teria que ter um estudo para saber o porquê que se concentrou tanta gente ali É muita criatividade, talento, é muita cultura, é muito rico, é muito talento ali. É um pequeno Cariri. Agora, é muito talento. Eu não consigo entender o porquê. Bem, a história do Bom Jardim, eles foram se organizando em comunidades, em grupos, muito voltado para grupos religiosos também e tal. Eu não sei se essa coisa de comunidade, eles nasceram já com esse conceito de comunidade, do fortalece. Benfica, ok. Praia de Iracema, ok. Você imagina que há ali uma atração natural, mas... Mas, enfim, e o Bom Jardim tem muito talento, tem muita criatividade, tem muita resiliência, tem muita mulher forte, sabe? E aí, lá tem 2 empreendedores que vieram da arte, o Tom é um artista, e a Gabi trabalhava no Centro Cultural lá, e são os empreendedores do Bom Viver. Eles ganharam na ODS Saúde, que é olhar para a saúde da casa. As pessoas não têm saúde porque não tem banheiro, porque não tem saneamento, porque tem mofo, porque tosse, porque não tem ventilação. Vamos olhar para o simples, né? E aí eles criaram uma empresa, um negócio que a gente chama negócio de impacto social, que é um negócio que faz reforma na casa dos moradores. E aí começa. E como é que vai fazer essa reforma? Mas a reforma vai custar 5 mil reais. Ele não tem esse dinheiro para pagar. Então a gente foi lá e fez parceria com o Banco Palmas, que é outro negócio incrível que existe para resolver problemas sociais. Através do microcrédito. E aí o Joaquim disse, não, mas eu só empresto para empreendimentos, empreendedores, né, que querem montar seu negócio. Não, vamos criar uma linha de crédito para isso, que é muito importante e tal. Criamos a linha de crédito que chama Bem Viver. E aí financia até 10 mil reais e cobra 0,5% ao mês de juro e a pessoa passa 2, 3 anos pagando esse empréstimo. Então ela fica com uma parcelinha pequena e ela consegue fazer a reforma da casa dela. Isso impacta na saúde lá. E claro que impacta na saúde, o Bom Viver, só para vocês entenderem, e isso é que a gente está chamando de nova economia e isso são os negócios de impacto social. O Bom Viver, ele é lucrativo, ele precisa ter toda a organização igual a qualquer negócio. De marketing, de gestão, de financeiro, de contabilidade, tudo igual. Mas ele existe para resolver um problema social. A lógica muda, é assim, o segundo setor, ele existe para lucrar e em algum momento, alguns líderes resolvem fazer projetos sociais no meio do negócio, né? Aqui é diferente. A gente existe para resolver um problema social, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Para me tornar sustentável. Então esse é o setor 2,5, essa é a nova economia, o que a gente está querendo criar. Estamos trabalhando para isso diariamente. E o diálogo com o governo para que isso possa, de uma forma, se capilarizar. Você estava falando do Roberto, né? Qual foi a resposta dele? O que vem para frente? Não, e aí tem um outro braço da Somos Um, que é o braço institucional, que aí entra isso aí, conectar com todos esses setores para trazer para dentro dessa discussão. Então, por exemplo, um apoio, uma forma de atuar do público foi, a gente conseguiu aprovar agora, isso é governo estadual, uma lei que chama N Impacto. N Impacto. É uma política nacional para os negócios de impacto. Então, essa lei, ela existe para fomentar, apoiar os negócios de impacto. Ela cria um comitê multissetorial. A gente está agora na formação desse comitê, a gente está convidando pessoas. Mas isso vai para legislativo ainda? Não, já foi aprovado. Já foi aprovado. O deputado Salmito foi quem
Somente o seu pode, né? Acreditou. Programa, não esqueci o nome. Pode. Programa de Desenvolvimento Econômico. De Desenvolvimento Econômico. Acho que é. Pode. Ele me apresentou. E aí eu procurei o Salmito, falei, Salmito, eu tô com isso aqui, já foi aprovado em outros estados, eu quero trazer isso para o Ceará. E a gente conversou então com o governador. Já tinha aprovação do estado. Sim, isso é nacional. Isso, na verdade, a gente está trabalhando, já vinha trabalhando no governo anterior e estava bem perto de dar certo o tema, inclusive chegou a assinar o último documento. E aí a gente entrou nesse governo e a gente não está conseguindo evoluir muito. Quer dizer, estamos parados. Jura? Então, novidade. Então, aí a gente começou a atuar muito em estados, para poder conseguir andar com isso, deixa o nacional, né, um pouco de stand-by para que a gente consiga atuar localmente. E aí a gente conseguiu aprovar, o Ceará é o 6º estado, e aí a gente está nesse momento de formação de comitê para o governo, para o Camilo autorizar, ele que na lei diz que ele precisa autorizar, a gente está fazendo os convites, e aí tem pessoas da universidade, todos os setores que eu falei, e aí FIEC, CDL, FEComércio, Banco de Fomento, empreendedores sociais, organizações sociais, dentro, para que a gente consiga criar leis, fomentar iniciativas que apoiem os empreendedores sociais. Exemplo, 5% das compras públicas tem que vir de negócio de impacto. Ou, dentro de uma licitação... Aí você fortalece toda uma cadeia, né? Fortalece o ecossistema inteiro, né? Fortalece. Ou, aí os que já são fornecedores do poder público vão fazer por sobrevivência. Porque aí é assim, a licitação tal, os critérios são esses. Se você for um negócio de impacto social, você tem 5 pontos a mais. Aí ele então, aquele que não acordou por consciência vai fazer por sobrevivência para ganhar o contrato, sabe? Mas não interessa, vai gerar impacto na ponta. O importante é que faça. Vai gerar impacto na ponta. E olha que ninguém está pedindo subsídio, né? Você não está pedindo subsídio. Não precisa dar nada. É só permitir com que as pessoas criem, né? É fomentar. Por exemplo, ter uma política pública que desenvolva, sei lá, hackathons pelo próprio governo nas periferias e tem um recurso para aporte semente de 15, 20 mil reais para esses negócios existirem. Esses negócios precisam resolver problemas sociais do bairro. Quem conhece o problema social é quem mora lá. Então a gente precisa dar instrumento para que esse que conhece o problema e sabe a dor dele, né? Conhece a dor. E sabe dialogar com quem está próximo. Isso. Vá lá e resolva. Então é isso, entendeu? A política pública pode fazer isso, as universidades podem fazer isso, as universidades podem também fazer hackathons, podem criar movimentos. E a FCE, que tem uma capilaridade grande. E assim, outra coisa, assim, a gente está com um desafio muito grande, que é um desafio nacional, mundial, que é como medir esse impacto. Então a universidade pode criar modelos, ferramentas, instrumentais. O INSPER criou o INSPER Metrics, que é exatamente para como medir impacto social. 2 pessoas nós somos já fizeram o curso com eles, mas a gente está conversando muito com o professor Milton na Unifor, que é nosso parceiro, que fez um hackathon junto com a gente, sobre como a gente pode desenvolver métricas para medir esse impacto, para medir o ESG das empresas. Então, esse é um desafio que a universidade pode trazer para si. Para a gente finalizar, o impacto, você, todo sua experiência, seu olhar, sua energia é gerada para o impacto, para gerar esse impacto. Como é que você é impactada, por exemplo, quando você entra numa casa como essa? Se você se preocupa muito com o impacto que causa, como é que você é afetada pelo impacto? Olha, eu aqui, por exemplo, já chorei ali com o Wagner, né? É um aprendizado diário. Quando a gente pensa que a gente que está ajudando, a gente está sendo ajudado, né? Uma vez eu disse para uma pessoa, eu digo, olha, por puro egoísmo, vá lá, faça isso. Por seu bem-estar, por puro egoísmo que eu digo, para o seu bem-estar. Pelo menos por isso, pelo seu bem-estar, vá lá e faça. É assim, Hamilton, todo ser humano tem um desafio muito grande, que é de sair da sua zona de conforto, que a gente chama de sair da sua bolha. Né? Eu, desde muito cedo, tenho passado
por momentos fora da bolha, porque os meus pais sempre me levaram muito para conhecer essa realidade. Então, eu sempre andei muito na Edisca, na Associação Peter Pan, no IPRED. A mamãe foi uma das fundadoras do IPRED. Então, desde pequenininha, eu ia ver a situação das crianças. Naquela época, hoje, o Dr. Sullivan faz um trabalho incrível. A gente não tem mais aquelas crianças desnutridas mesmo lá. Eu era muito magra e vivia fazendo campanha do IPRED. O meu apelido na escola era manequim do IPRED. Então, eu já andava espionando fora da bolha. Eu faço muito isso com os meus filhos também. Mas assim, quando a gente vai lá e diz assim, eu vou atuar fora da bolha... É diferente, né? É diferente. E assim, é uma quebra de paradigma. É uma evolução enquanto humanidade, minha humanidade, certo? É uma expansão de consciência. É um exercício de empatia. É uma... Vou dizer uma coisa forte, mas é porque eu me deparei com isso quando eu te disse, né, que eu tive vergonha quando eu... É uma realidade de ignorância e de limitação nossa, sabe? Eu me deparei com uma ignorância minha e uma limitação que eu tive vergonha, sabe? Essa ignorância, às vezes, ela busca uns refúgios no senso comum, né? No que fazia, na bondade, na religião, no mas isso, isso é um naquilo, véu cor-de-rosa e tal, e eu decidi tirar esse véu e dizer assim, ok, a gente faz isso, mas é muito pouco o que a gente pode fazer mais. Essa fantasia só cai quando você está com o pé lá. Aí eu dormi lá no Hackathon, dormi lá no Bom Jardim, a gente botou colchões no chão na escola pública, eu dormi com eles, assim. As palestras que eu fiz esse aprendizado, no Lagamar, elas dizer. me ensinaram muito. E eu fazia questão de ir, e quando eu convidava alguém para ir comigo, as pessoas, você ficava com medo e tal. E eu dizia, pai, vamos. É essa ignorância que deixa a gente com medo. Era o meu medo quando eu ia lá, quando eu fui lá a primeira vez, essa ignorância. Tiziana, o que eu não perguntei, o que eu não puxei como gancho, que você acha importante dizer para a gente finalizar a nossa conversa? Bem, a gente podia falar, eu no lugar de empresária, né? Eu tenho empresa tradicional, dentro do capitalismo tradicional, e o que eu podia dizer é o meu exercício e o meu desafio de como trazer o impacto para dentro do modelo de negócio e eu conseguir ser a mudança que eu quero ver no mundo e eu conseguir, de fato, fazer o que eu falo nas minhas palestras. Então, a gente está fazendo isso dentro da Cerro Engenharia. A gente contratou a Yunus Brasil, que é referência mundial, para uma consultoria para botar impacto dentro do modelo de negócio, para a gente ser não a melhor empresa do mundo, mas sim a melhor empresa para o mundo. Então eu convido você, empresário, para fazer essa reflexão. Se a sua empresa deixar de existir hoje, vai ser melhor ou pior para o planeta e para a humanidade? Então, que tal fazer a sua empresa ser a melhor empresa para o mundo e fazer as pessoas sentirem falta se ela não existisse, pelo impacto positivo que ela gera? Então, isso é uma coisa também inclusive, do ponto de vista econômico, isso vai ter um impacto positivo. Se esse for a grande motivação, até nisso vai ajudar. Hamilton, quando você faz por consciência, você não está olhando para o econômico. Você faz porque é o certo a fazer, porque é o que precisa ser feito. Quando eu falo da sobrevivência, que vai precisar fazer sobrevivência, isso, o seu negócio não vai... Eu quero dar um recado ousado, e aí você não acredite em mim, pesquise ou espere para ver. Nos próximos 10 anos, quem não fizer essa mudança, quem não olhar para o impacto que está sendo gerado, não vai mais existir. Os negócios não vão mais existir, as pessoas não vão mais comprar o que você faz, vão comprar como e por que você faz. Os seus investidores vão exigir que você reporte o impacto que você está gerando. Os seus clientes vão pesquisar como é que você está fazendo e você não vai conseguir reter talentos porque a nova geração não vai trabalhar em negócios que não estão mudando o mundo. Então, esse é o recado que eu queria dar. E não pense que esses 10 anos é forma de dizer que tem 20, 25, não. É 10 anos mesmo, no máximo. Não, eu já estou começando a achar que é menos. As coisas estão mudando e a velocidade com a qual estão mudando é cada vez maior. Não é só o mundo, é a velocidade do mundo. Hamilton, e a pandemia foi um catalisador disso. A gente teve Conexões de Impacto, gravamos aqui na Casa de Vovó Dedé, inclusive quero convidar você para olhar no canal do YouTube da Somos Um, assista, que a gente está falando só sobre nova economia, você vai entender melhor, porque aqui é muito pouco tempo para explicar. Mas a gente trouxe a Célia do ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, que hoje é nacional, que hoje é a organização que está mais trabalhando para essa nova economia no país. E ela trouxe dados. E é assim, ó. De 10 anos a 5 anos atrás, cresceu
15% os negócios de impacto, essa coisa veio muito devagar. Mas de 5 anos para cá, foi assim, 500%. E tende a crescer mais rápido. A gente tinha, sei lá, 50 negócios de impacto, a gente tem 1.000 e não sei quantos negócios de impacto. Então, assim, tende a crescer muito mais rápido. E a pessoa que não olhar para isso vai ficar no meio do caminho e não vai mais existir. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Espero que tenha contribuído e que tenha atendido a sua expectativa aqui e do público. Contribuiu muito. Então, agradeço a Tiziana e agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, uma nova edição do programa Acorda. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.